Unity e Autodesk para a indústria de games. Conheça a Pars e descubra como as soluções gráficas Autodesk, mas também tecnologias voltadas à captura de realidade e projetos de engenharia, podem convergir em aplicações gamificadas com o motor Unity. Esse painel vai ser em português e tem tradução simultânea em inglês. Queria chamar aqui os participantes, o Marcos Harano Júnior, Head of Unity BU da Pars. Tudo bom, Marcos? Como é que você está? Boa noite. Olá, Bruno, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Prazerzaço falar contigo, cara que eu só via pelo YouTube. Muito legal poder conversar contigo e agradecendo desde já, a Liana Russo da Abra Games, esse convite fantástico para falar. Vai ser um prazer bater um papo rápido com vocês. Maravilha, Marcos. Bom, a tela é sua, boa apresentação. Obrigado, Bruno. Bom, galera, rapidinho, é um baita, né? Um baita de uma honra fechar o primeiro dia de um Big Festival, nossa primeira participação, mas tem uma história por trás disso. Por que essa empresa Pars, que vocês não conhecem, está participando pela primeira vez e contando uma história? Então, deixa eu contar um pouquinho dessa agenda, começando pela própria história da Pars, de onde veio isso e como que a gente vai falar sobre Autodesk, sobre Unity e sobre o futuro das empresas da indústria de games aqui no Brasil. Primeiro, falando rapidamente sobre a Pars. A Pars ela faz parte de um grupo gigantesco, o segundo ou terceiro maior da América Latina em TI, chamado Sonda, chileno, e a gente provém tecnologia desde sempre. Desde antes da Autodesk vir para o Brasil, desde antes da Adobe vir para o Brasil, a gente fala de tecnologia e tenta traduzir o custo Brasil para que as nossas empresas possam crescer cada vez mais. Só que a gente escolhe muito a dedo o que distribuir. A gente fala de Autodesk, de Adobe, de Red Hat, antes de ser adquirida pela IBM, para quem fala aí de software aberto, e o HubSpot, para quem fala de vendas e CRM. Então, nada mais justo foi analisar e conversar com a Unity. Lá em 2018, numa conferência lá da Autodesk, eles anunciaram uma parceria bilateral de troca de tecnologias, principalmente falando de VR, de AR, de Real-Time 3D, e aí começou um grande namoro que só agora, em 2021, a gente conseguiu trazer para o Brasil. Ou seja, hoje a Pars é a distribuidora única das soluções de Unity, também das soluções Autodesk, e com propriedade a gente consegue falar como que a gente vai poder ampliar o escopo de utilizações dessas soluções para vocês, mas também impactar o setor de educação, como criar mais profissionais no mercado, como facilitar as formas de pagamento, como fazer com que o negócio de vocês seja escalável com o tratamento diretamente no Brasil. Então é um baita prazer poder falar sobre isso. Vamos começar um pouquinho sobre Autodesk. Isso é um pouco, não é disruptivo, muitos de vocês podem até conhecer, mas eu não vou falar sobre o óbvio. Vocês acham que eu vou começar pelo Maia? Eu vou falar sobre algumas outras coisas. Quem jogou Detroit Become Human, por exemplo, a Quantic Dream fica lá em Paris e eles usam o Motion Builder da Autodesk para captura de realidade, captura de movimentos. Todo o trabalho do Detroit, que é um jogo extremamente facial, extremamente real nos movimentos, utilizou esse tipo de plataforma para gerar os seus jogos. Então, às vezes se pensa em Unity quando se fala em jogos mais mobile, se pensa em Autodesk mais na modelagem, mas imagina a combinação desses dois pode gerar sim um jogo AAA. Falando um pouquinho de uma linha de raciocínio, de um pipeline de produção, isso o Shotgun da própria Autodesk consegue ajudar e tem ajudado desde o parque da Disney, o novo do Star Wars, o Galaxy Edge, até grandes produções de filmes, mas também de games, como fazer toda essa produção e dividir toda essa animação dentro de IPs, dentro de cada cenografia, para que isso seja mais fluido e cada vez mais rápido. Então, gestão de todo esse game design. E aí um menos óbvio, a Autodesk ela unifica esse tipo de solução para todas as suas vertentes. Tem gente que conhece isso para um AutoCAD, para um Revit, para AEC, que é arquitetura, engenharia e construção. Tem gente que fala em manufatura, quando se faz qualquer design de produto ou manufaturado, mas a gente fala também de captura de realidade. Então, por que não usar uma plataforma como o Recap Pro da Autodesk para capturar, subir um drone, entender todo tipo de cenografia dentro e fora com laser scan ou com drone, como eu comentei, e traduzir isso para dentro de um Maya, traduzir isso para um motor Unity e desenvolver o game development, desenvolver os cenários a partir do que é real. Óbvio que eu tenho que falar um pouco do Maya.
o principal modelador do mundo, e não é à toa que vem ganhando diversos anos, prêmios a cada ano. Facilidades no rigging, facilidade no batching, facilidade na renderização, mas várias outras coisas que podem ajudar vocês e muito no desenvolvimento, no conceito aqui do game. Antes da gente pular para a Unity, para a gente falar de comercialização, para a gente falar de server e todo esse tipo de coisa, da engine, por assim se dizer. Então, quem tem Maya tem o Arnold também, que já foi premiado desde 2017 como um dos principais renders do mundo, que não só atribui qualidade e praticamente toca aí no Uncanny Valley quando a gente fala de renderização de rostos de pessoas, mas também ajuda e muito o hardware. E a Autodesk está 100% pronta para trabalhar também com máquinas virtuais. Então, um novo modelo de investimento pode ser pensado em um business total, num business plan total para você, startup, para você, grande empresa de games que está aqui ouvindo a gente. Um exemplo muito legal que quem tem Maya pode ter é a Bifrost. Então, design procedural, conseguir desenvolver esse tipo de coisa a partir de algoritmos, a gente consegue fazer. Então, imagina capturar aquela realidade de algo real que realmente aconteceu, traduzir isso para um modelador, poder procedurar e transformar isso realmente em algo melhor. E isso também pode ser utilizado não só para criar, mas também para reduzir. Então, redução de polígonos, coisas desse tipo, podem ajudar demais na performance dos seus jogos. Agora, um pouco mais fácil, que vocês já conhecem, mas um pouquinho a mais do que só uma engine, do que só o Unity Personal, Unity Plus e Unity Pro. O que mais a Unity pode ajudar, desde o conceito até a comercialização? Bom, desde criar e operar, a gente está falando de operadores, de DevOps, de criadores, personalizar e suplantar todo o multiplayer, ter soluções plug and play, soluções rápidas já para ajudar todo o back-end. E quando a gente fala do final, da venda, do engajamento do público, da comunicação entre os jogadores, da monetização, principalmente quando a gente fala de mobile, a Unity ela cobre tudo isso de ponta a ponta. Pessoal, mandem perguntas, tá? Estão recebendo algumas perguntas aqui no chat. A gente vai responder todas. Prometo, se eu não souber, eu pesquiso, tenho certeza. Bom, falando de uma engine que é sem limites, vocês conhecem o Unity Pro, vocês conhecem qual é o poder da Unity e o que a gente pode fazer, desde um AAA, como eu comentei, mas até um mobile, trazendo outros tipos de features como realidade aumentada, falando de grandes players de cartas. Aqui no Brasil a gente tem gigantes falando disso, simuladores, RPG, alguém traduziu errado aqui, MMO, enfim, toda e qualquer coisa que vocês possam gerar e possam criar pode ser suplantada pela engine. Mas aí o que está além desses sem limites? Pensar um pouquinho do que pode ajudar na criação de cenários e como o machine learning, como a inteligência artificial pode aprender com fotos, com padrões para criar novas sombras, luzes, como criar qualquer outro tipo de cenário mais atribulado. O Unity Mars ele veio, né, de Mixed Augmented Reality Studio. Então o Mars não está falando de Marte, mas está falando de realidade aumentada, como não só utilizar o Unity Pro, mas também o Mars para criar jogos com realidade aumentada, com mais facilidade. E aí quando a gente fala de facilidade, a gente fala do Bolt. Para quem inicia, além dos demais e diversos tutoriais lá no Unity Learning, a gente fala também de script sem codificação, sem C#, então a gente fala de Bolt para ajudar quem começa. Isso é muito importante, vem de um trabalho muito de base que a gente tem feito aqui no Brasil desde o início do ano, com o Sistema S, com o Sebrae, com o Senai, com universidades, para que a gente possa valorizar vocês que estão aprendendo, que vocês que estão desenvolvendo jogos indies, que vocês que estão querendo crescer como empresa como um todo. A gente avança um pouquinho para os DevOps, claro, pensar toda na sequência, algo que complemente ao shotgun que eu falei anteriormente, o Plastic SCM pode também ajudar, o Backtrace ajudar um pouquinho na agilidade de como esse código ele é transferido, e a gente começa a falar em build servers, em cloud, em como automatizar um pouco a sua equipe toda em nuvem. Para multiplayer vocês conhecem bem, mesmo se não modelado ou usada a engine em Unity, como podem ser alguns casos, por exemplo, o Rocket League, mas a gente usa o multiplayer da Unity para
fazer com que isso funcione. O Fall Guys utiliza todo de ponta a ponta, então a gente pode utilizar esse tipo de ferramenta para tudo. Então, desde os servidores até o Vivox para comunicação, todos esses jogos são utilizados da plataforma Unity. Então, a gente já ultrapassou só a engine, a gente está falando de outras diversas features que podem ser utilizadas para os jogos de vocês. Out of the box que eu falei do back-end anteriormente, como é que a gente consegue atualizar um código sem ter que reimplantar o jogo, muito importante para quem tem mobile, para quem tem um problema braçal nesse tipo de coisa, salvar, backup e todo tipo dessa codificação em back-end, como é que a Unity pode ajudar isso com Cloud Content, com Cloud Save, muita coisa que vocês podem passar a conhecer. E agora com a Parse e a Unity mais presente no Brasil, a gente vai poder conversar e muito. Esse é só um primeiro oi para vocês. Finalizando um pouco com monetização e exportação, que vocês bem conhecem, não dá para não citar campeões como Candy Crush, mas novamente aqui a King lançou o Crash Bandicoot, também está na capa do site da Unity, mais um sucesso feito com a monetização, com os ads, com IAP, com aquisição de usuários, mas também com a engine e modelagem que a gente está mostrando aqui na apresentação. Mas a gente sabe que a gente precisa de mais. Não adianta eu falar de Candy Crush, não adianta eu falar de King, não adianta eu falar de Pokémon GO, não adianta eu falar de Rocket League. A gente tem que falar do mercado brasileiro. E a gente tem que ajudar esse mercado para que a gente possa crescer e realmente ser valorizado. E a gente tem essa missão, com certeza. Porque a gente sempre vê isso e discute soluções que estão aí pelo mundo, estão ganhando toda e qualquer fama e toda e qualquer monetização. A gente fala muito da exportação, então hoje é um Big 2021. Eu gostaria que no Big 2022 ou em palestras anteriores e logo próximas a gente pudesse divulgar o jogo de vocês, falar não powered by Unity, mas sim feitos com a Unity. Jogos que a gente sabe que estão em plataforma, que estão em mobile e que são feitos de ponta a ponta com esse tipo de soluções. E muitos deles também com o que a gente falou de modelagem, por exemplo, o Maya, o Cobra Kai, um grande sucesso, feito com Unity e com Autodesk. Tudo isso é factível para o Preço Brasil, graças a uma distribuição aqui. Um time que fala de vendas, que fala de licenciamento, mas um time que está interessado em entender o processo de ponta a ponta. E aí, como é que a gente pode, inclusive, abrir mercado? A gente fala de games e como não atingir outros setores. Você que está iniciando uma startup, ou você que já tem uma empresa bem estabelecida, por que não pivotar e gamificar outros setores? Por que não pegar um exemplo aqui do Exército, uma simulação de ponta a ponta de todos os veículos e balísticas feito com Unity, Exército Brasileiro? A gente fala do Oswaldo Cruz, pioneiro no ensino, junto com Albert Einstein, mas também utilizando realidade virtual e aumentada Unity para treinar os seus médicos e paramédicos em operação, gamificando o ensino desde a universidade. E a gente falou de captura de realidade, a gente falou de realidade aumentada. Vocês viram que a Gucci está cobrando para comprar um tênis online e tirar uma foto no Snapchat, tirar uma foto no Instagram. Isso é negócio. Como não gamificar um momento de pandemia, distanciamento social, compra e venda de vestuário? Como fazer isso? Como oferecer isso? A gente fala de Unity Mars, a gente fala de Unity Pro, a gente fala de como operar isso em nuvem. De ponta a ponta a gente pode trabalhar e junto. A gente fala de recap para escanear um tênis como esse e depois modelá-lo. Por que não? Tudo isso vem com tecnologia. Para finalizar, falar um pouquinho como a gente está olhando para o negócio de vocês. Principalmente falando um pouco da Unity, tá? A gente pensa que, iniciando esse trabalho no Brasil, trazendo a Unity finalmente para o Brasil em 2021, coisa que a gente já faz com a Autodesk há muitos e muitos anos, a gente traduz todos os preços para reais e são inferiores do que vocês têm em frente hoje, tá? Principalmente nesse primeiro ano de trabalho. Condições melhores de pagamento, é difícil explicar para um americano, para um norte-americano, por mais que eles queiram, o nosso meio de pagamento, o nosso cash flow, nosso fluxo de caixa, ou como parcelar, algo que é muito, muito trabalhoso e muito comum para o brasileiro. Como é que a gente fala que aqui no Brasil, quando você compra um chocolate, você não distribui os impostos depois da compra, tudo isso está incluso. E como trazer isso para o preço do licenciamento sendo factível e sendo sustentável para o trabalho de vocês?
largar cartão de crédito e o sócio do IOF, tudo isso, trabalho para fomentar o mercado, o que é muito importante. A gente tem que falar de dinheiro, sim, e de como esse negócio pode crescer e escalar. Por isso que eu agradeço muito a Eliana Russi, que convidou a gente para falar um pouquinho aqui, e a gente está desenhando toda uma parceria para que a gente possa ter descontos para quem é associado ao Dabra Games, que aqui apoia o Big Festival, falar com universidades e centros educacionais, institutos de ensino para falar do Unity Academy Alliance, então preparar profissionais para o mercado e preparar para que esses profissionais criem empresas que exportem, e não criar profissionais que são exportados. Por isso a gente perde a força do nosso mercado, tá bem? Bom, webinars exclusivos, falar tudo isso, tratar com vocês tudo sobre tecnologia e não só ser transacional. Então, falar realmente do crescimento de vocês. Uma vez que vocês crescem, todas as empresas do ecossistema crescem juntos. Por isso que vocês podem e devem contar com Pars, com Autodesk e com a Unity nesse clash de clans aqui. Bom, como eu comentei, do comércio, do conceito à comercialização, a gente quer saber muito como é que a gente pode ser parceiro no sucesso de cada uma dessas empresas. Então, eu deixo aqui meu contato, vou abrir aqui para as perguntas, para o Bruno comentar um pouquinho do que o pessoal está com dúvida. E eu agradeço demais. É uma felicidade incrível poder encerrar um evento como esse. Muito legal, Marcos. Queria agradecer aqui pela palestra, foi muito bacana mesmo, muito legal todas essas soluções aí oferecidas. Vamos aqui agora então para as perguntas aqui do pessoal que está acompanhando a gente. A primeira pergunta é: como funcionam as parcerias público-privado da Pars no Brasil? Existe tal interesse? Tá, vamos lá. Rapidamente, pragmaticamente. A Pars é uma empresa privada que faz parte de uma holding chilena, de um grupo chamado Sonda, que tem capital aberto. Então, a gente está falando de setor privado. Mas, trazendo um distribuidor único para o Brasil, nós permitimos criar licitações e criar parcerias público-privadas, criar incentivos públicos, criar demandas públicas em prefeituras, em autarquias, para que vocês, provedores de serviço, provedores de games, possam entrar e trabalhar com as soluções Unity. Então, é mais ou menos nesse tipo de molde que a gente entra. Muito bem. Nossa próxima pergunta é: pessoas que trabalham com programação conseguem trabalhar com tais ferramentas de modelagem? Olha, se você consegue trabalhar com programação, a sua cabeça já está um pouquinho além. Trabalhar com modelagem tem sido cada vez mais intuitivo. E a Autodesk, desde sempre, principalmente a Autodesk, sempre prezou por performance e interface. Nada muito rudimentar. Mas plataformas como o 3ds Max, o próprio Maya, utilizam de programação. O próprio 3ds Max usa Lua. Para quem não sabe, Lua, bom, quem não sabe, quem sou para falar de games? Lua é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma baita de uma programação conhecida para o mundo de games. Então, utiliza desse tipo de programação, de linguagem, para se modelar também. Então, a gente tem falado cada vez mais de nódulos, né, de programação, como Bolt, Autodesk utiliza o que é chamado Dynamo. Então, todo esse tipo de modelagem tem sido utilizado. Eu tenho certeza que você, com o conhecimento de programação, vai tirar muito de letra a questão de modelagem. Nossa próxima pergunta aqui, Marcos. Quem precisa comprar soluções Unity consegue comprar da Pars? Não só consegue, como deve. E quando a gente fala de Pars, a gente pode falar como Unity no Brasil. Hoje é uma extensão do que a Unity ainda não tem no Brasil dentro do território nacional. Foi um namoro de muito tempo para escolher alguém que pudesse ser único e pudesse desenvolver o mercado. Então, tudo que a gente fala de transação Unity aqui no Brasil, a gente pode falar de Pars, sem dúvida nenhuma. E, para a gente finalizar aqui, como conseguir esta parceria com vocês? É uma pergunta que a gente recebeu aqui. Legal. marcos.harano@pars.com.br. É isso, manda um e-mail, manda sua pergunta, conversar com você, e é isso. É isso. Maravilha, então. Bom, queria encerrar aqui a nossa palestra. Marcos, agradecer mais uma vez aqui. Obrigado, Bruno, por esse tempo com a gente. E avisar também o pessoal que está assistindo a gente que as sessões do Big Festival estão incríveis e amanhã vai ter muito mais coisa legal. Não se esqueçam aqui de compartilhar o link do nosso canal e marcar os seus amigos para também fazerem parte aqui do Big Festival 2021. Também, se você estiver curtindo muito, deixa aqui um like aqui no vídeo para ajudar também a fortalecer a divulgação do Big Festival 2021. Amanhã a gente está de volta, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente espera você amanhã cedinho para o próximo dia de Big Festival. E é isso, pessoal. Valeu, tchau, tchau.